Muito bom dia, o meu nome é Edilson Chalegre, formado em Sistema de Informação pela Unipar, Universidade Paranaense de Umuarama, atuando aí na área de tecnologia aí há mais de 30 anos. E o meu objetivo hoje dessa aula é apresentar a vocês um conceito de linguagem de programação, suas categorias e a importância de cada uma delas do desenvolvimento de software, também as novas tecnologias que nós temos hoje no mercado e as tecnologias emergentes que estão aí, emergindo aí no mercado. O que é e o que são linguagens de programação? Então, uma definição de linguagem de programação é que ela é um conjunto de regras, comandos, símbolos e sintaxe usados para criar programas que controlam o comportamento de um computador. Um dos principais propósitos aí é que ela permite aos desenvolvedores que elas se comuniquem as instruções ao hardware do computador para executar tarefas específicas dentro do computador. Um pouquinho aí da história da linguagem de programação. Então nós temos a linguagem de programação de baixo nível e nós temos a linguagem de programação de alto nível. Como assim, Assembly é uma linguagem de baixo nível, próxima ao código de máquina, com comandos diretamente interpretados aí pelo processador. Então significa que é uma linguagem mais rápida, mais próxima, interpretada diretamente aí pelo processador. E as linguagens de alto nível, que nós temos, por exemplo, uma linguagem mais antiga, Fortran, COBOL, as mais modernas, Python, Java, que são as mais próximas da linguagem humana e abstratas do hardware. A evolução aí, uma das principais evoluções é a transição que teve entre essas duas linguagens, que é a linguagem baseada em texto para a transição da linguagem para ambiente gráfico, para a linguagem de programação visual. Então, foi uma das principais evoluções aí que nós tivemos aí entre essas duas linguagens. Então, vou passar para vocês agora uma classificação dessas linguagens de programação. Então, nós temos a linguagem de baixo nível, um exemplo de assembly, como eu citei agora, que é uma linguagem de máquina que tem as suas vantagens, que é uma alta performance, um controle direto no hardware, mas também tem as suas desvantagens, que é a complexidade, é difícil de escrever e de manter. A linguagem de alto nível, como exemplo, Python, Java, C++, JavaScript, tem as suas vantagens, que é difícil de aprender, não, a desvantagem. As suas vantagens é fácil de aprender e é mais produtivo. Então agora vamos falar umas desvantagens dessas linguagens, Ela tem menos controle sobre o hardware, o desempenho geralmente dela é menor, não é isso? E se nós colocarmos aí um comparativo da linguagem interpretada versus a linguagem compilada, Linguagens compilada, o que nós temos aí de linguagens compiladas, por exemplo, C++, o Rust, que são códigos convertidos em linguagens de máquina antes de ser executado. A linguagem interpretada, como Python, JavaScript, Ruby, são códigos executados em linhas por um interpretador. Então essa aí é a diferença entre essas duas linguagens aí. Os principais paradigmas aí de programação. Por exemplo, programação procedural, um exemplo C ou Pascal, não é isso? Que tem um conceito aí de organização, de código, funções e procedimentos. Nós temos a programação orientada ao objeto, um exemplo o Java, o Python ou mesmo o C++, que é uma organização de códigos em classes e objetos com foco na reutilização e no encapsulamento. A programação funcional, já como Haskell, Lisp, o uso da função pura e imutabilidade, evitando o estado de conceitos de efeitos colaterais. E a programação declarativa, um exemplo, SQL, foco em descrever o que se deve ser feito e não como, com ênfase na lógica de resultados. Vou passar agora um exemplo de linguagem de programação. Por exemplo, eu quero escrever a palavra Olá Mundo. Então, eu vou mostrar 3 exemplos para vocês. Se for em Python, é dessa forma que eu vou escrever Olá Mundo com esse comando.
Se for em JavaScript, desta maneira que eu me escrevo em JavaScript. Se for em C++, desta maneira aí que eu vou escrever em C++. Então, aí você viu aí 3 maneiras diferentes de nós colocarmos a mesma palavra aí só para escrever Olá Mundo, né? Então, são as formas de linguagem de programação que você tem. Agora sim, como eu escolho a linguagem certa? Que linguagem que eu vou escolher para programar? Um exemplo, um critério aí, ó. Qual é o objetivo do projeto que vai ser desenvolvido? Que desempenho você necessita para esse projeto? Qual é a sua curva de aprendizagem para essa linguagem? Qual a comunidade, qual é o suporte que você vai ter para isso? Então, a escolha de uma linguagem, eu quero escolher e me programar. Então, a escolha geralmente é em cima daquele projeto que você vai desenvolver. Ó, um dos exemplos, se você for escolher. Se você escolher Python, você vai usar para quê? Para ciência de dados, para automação, para web. Se você for escolher JavaScript, para desenvolvimento de web, front-end, back-end. Se você escolher Java, aplicações empresariais, para Android. C++, sistemas embargados para jogos. Então, cada linguagem de programação aí tem a sua funcionalidade, né? Quais são aí as novas tendências para o futuro da linguagem de programação? Com o crescimento das linguagens específicas para a área como assim, inteligência artificial, um exemplo, Python, desenvolvimento de jogos, C#, de segurança cibernética, Rust. Então, a adaptação e a evolução é constante das linguagens para que ela consiga acompanhar as necessidades aí tecnológicas e emergentes, né? Quais são as novas tendências que nós temos aí de tecnologia, né? Então, o que nós temos de tendência? Nós temos a inteligência artificial, não é isso? Que é uma das tendências aí tecnológicas que já está sendo aplicada, não é? O modelo, por exemplo, de o ChatGPT, que vem transformando criações de conteúdo, também existem algumas inteligências para design, para programação, até mesmo para interações humanas. Então, nós temos também uma automação comercial, que também está sendo usada para automatizar tarefas complexas em setores como saúde, finança, manufatura. Então, nós temos algumas aplicações na nuvem, como computação híbrida, né, que é a combinação entre nuvem pública e privada, oferecendo uma maior flexibilidade e segurança para a empresa. Nós temos aí também a internet das coisas, né? A internet das coisas vem crescendo muito, né? São dispositivos conectados que estão transformando desde automação residencial até mesmo infraestrutura urbana. Então nós temos casas inteligentes, nós temos aí prédios inteligentes, nós temos semáforos inteligentes, nós temos também aí a indústria 4.0, que ela vem também revolucionando a manufatura como a automação, a manutenção preditiva, a otimização de processos. Então nós temos aí algumas dessas funções que você tem utilizando aí na evolução das nossas tecnologias. Nós temos também aí a computação, a 5G, né, que é uma velocidade aí de conexão que vem avançando muito aí. Nós já temos aí alguns celulares aí com tecnologia 5G, algumas cidades que já suporta essa tecnologia 5G. Então a tecnologia 5G ela vem proporcionando velocidades ultras rápidas e com conectividade mais confiável, habilitando para novas aplicações como realidade virtual, realidade aumentada, veículos autônomos. Então a internet 5G ela vem alterando aí a forma com que se é aplicada as funções na internet. Também nós temos aí já em desenvolvimento a tecnologia 6G para as novas gerações futuras aí, que já está em andamento, pesquisa para as próximas gerações dessa conectividade, com foco em velocidade ainda maiores do que a 5G e uma latência menor, uma mínima latência aí nas navegações de internet. Nós temos aí a realidade aumentada, nós temos também, além da realidade aumentada, a realidade virtual.
que são experiências que vêm trazendo uma experiências imersivas aos usuários e aos clientes. A realidade virtual e a realidade aumentada estão sendo usadas muito em jogos, estão se usando muito também em treinamento. Na educação já se usa muito a realidade virtual, a realidade aumentada, até mesmo em lojas de compras, oferecendo experiências aí e a interatividade na imersão de um produto, de uma casa, não é isso, utilizando a realidade aumentada e a realidade do metaverso. A realidade do metaverso que também vem incluindo aí o metaverso, vem na criação de mundos virtuais, não é isso, interconectados, onde as pessoas conseguem interagir socialmente e economicamente. Então, o metaverso ele vem ganhando uma tração muito grande, porque tem grandes empresas aí fazendo investimentos altos nessa área do metaverso, criando mundos à parte do nosso, que é o mundo virtual, onde você pode ter uma casa, onde você pode ter um emprego, onde você pode ter uma outra vida nesse metaverso. Então, já existe muito investimento aí nesta área aí. Nós temos também os blockchain, além dos blockchain, a criptomoeda também, não é isso? Que são aplicações, além das criptomoedas, o blockchain vem sendo usado também para a segurança cibernética, em contratos inteligentes, na cadeia de suprimento aí é utilizado essa funcionalidade. E uma coisa muito usada também, que vem crescendo, mas crescendo forte, é a cibersegurança, né? A gente ouve muito em golpes, pessoas que sofreram golpes, empresas que sofreram golpes, então vem crescendo muito também um crescimento dessas ameaças. Então, com o aumento dessas violações de dados, ataques cibernéticos, as empresas estão investindo muito mais em segurança cibernética. Então, profissionais para essa área também, né, de segurança cibernética. E já existe também algumas soluções que eles utilizam a inteligência artificiais aí está sendo utilizada para detectar ameaças e responder incidentemente de maneira mais rápida e eficaz aí a um ataque. Nós temos também a computação quântica. A computação quântica, ela vem também, é claro que a computação quântica, embora ela está num estágio bem inicial da computação, não é isso? Mas a computação quântica tem o potencial de desenvolver problemas complexos muito mais rápido do que os computadores tradicionais que nós temos aqui. Então, aquele tempo que você tem para resolver um problema mais complexo, com a computação quântica aí, esse processo vai potencializar, vai ser muito mais rápido aí, a otimização disso daí. As tecnologias de saúde digitais, não é isso? Então, a medicina personalizada, o uso de dados genômicos, da inteligência artificiais, também a telemedicina, que são dispositivos visíveis que estão permitindo aí o monitoramento contínuo da saúde. Isso cresceu muito aí, especialmente na pandemia, né? Essa telemedicina aí. Então, aumentou muito essa demanda. Então, essa é a minha aula de hoje para vocês, explicando aí um pouco de linguagem de programações e sobre as novas tecnologias. Espero que tenha gostado. Um abraço a todos, tenham um bom dia.